Mas agora eu quero convidar você para você abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo para Timóteo, capítulo 4, nós vamos ler do verso 1 ao 6. 1 Timóteo, capítulo 4, do verso 1 ao 6. E aí você pode deixar a sua Bíblia aberta, nós vamos discorrer nesse texto, você pode acompanhar aí na tela também. A palavra de Deus, ela diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com gratidão pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom, e se recebido com gratidão, nada é recusável, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Expondo estas coisas aos irmãos, Paulo falando para o seu discípulo Timóteo, expondo estas coisas aos irmãos, à igreja, você será um bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que você tem seguido, querido Timóteo. Amém, irmãos? Pode deixar a sua Bíblia aberta aí. Olha só, nós estamos conversando aqui nos últimos cultos, nas últimas semanas, sobre o tema da batalha espiritual. A batalha espiritual. A igreja de Jesus, a vida cristã acontece num campo de batalhas, não é um parque de diversões, é um campo de batalha. Nós estamos numa zona de guerra espiritual e nós temos conversado sobre isso. E na semana passada, especificamente, dentro dessa sequência, nós conversamos baseados em Efésios capítulo 6, quando o apóstolo Paulo, lá em Efésios 6, ele discorre sobre a batalha espiritual. Nós conversamos sobre 4 características do inimigo, que a palavra de Deus diz que nós precisamos saber contra quem nós estamos lutando. Nós não estamos lutando contra pessoas, porque às vezes a igreja erra e começa a lutar contra seres humanos, mas a nossa luta não é contra pessoas. As pessoas que se opõem à igreja não são inimigos da igreja, são campo missionário da igreja, amém? Não merecem o nosso ódio, merecem nossa oração, amém? Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso nas regiões celestiais, os espíritos malignos. Conversamos sobre 4 características do inimigo, mas também nós conversamos sobre 3 grandes recursos que a igreja tem para enfrentar essa batalha, porque há um inimigo poderoso, astuto, maligno e persistente, mas a igreja não é para viver assustada, a igreja não é para viver aterrorizada, porque a igreja está nesse campo de batalha, mas ela recebeu de Deus recursos para enfrentar esses inimigos e recursos para enfrentar essa batalha. Nós temos o nosso Senhor, que é o cabeça da igreja, amém, irmãos? Jesus é o nosso general. Nós temos a armadura de Deus e nós temos o grande e maravilhoso recurso da oração intercessória. E nós vimos isso na semana passada, porque quando o assunto é batalha espiritual, meus irmãos, a igreja tem que buscar este equilíbrio, porque tem muito desequilíbrio quando o assunto é batalha espiritual, muita loucura, muita esquisitice dentro da igreja. A igreja tem que buscar o equilíbrio entre sejam sóbrios e vigilantes, sobriedade e atenção. Por isso, temos que saber conhecer o nosso inimigo, mas nós também temos que nos apropriar dos nossos recursos. Amém, irmãos? Então, e assim, se nós andamos assim,
Desse modo, nós vamos ser sóbrios e, ao mesmo tempo, atentos, cuidadosos e vigilantes. Esse é o equilíbrio que a palavra de Deus coloca. Agora, pela manhã, vamos continuar conversando sobre esse tema a partir desse alerta importantíssimo que o Espírito Santo faz para a igreja. O texto que nós lemos, olha que alerta importante, meus irmãos, e sério, que o próprio Espírito Santo faz para a igreja em 1 Timóteo 4:1. Nós lemos aí, olha que coisa impressionante, não sei você, mas isso por mim já justifica o fato da gente ter que conversar sobre esse assunto de batalha espiritual. Vamos ler juntos 1 Timóteo 4:1, vamos ler juntos? Ora, alguns apostatarão da fé. Olha que coisa, não fica impressionado com esse versículo? Aqui o Espírito Santo, Espírito com E maiúsculo, o Espírito Santo está afirmando expressamente, revelando que nos últimos tempos a igreja vai ser tentada e alguns serão tentados a apostatarem da fé, haverá essa... E não só tentados, como vai acontecer de fato a apostasia dos últimos tempos. Isso é uma revelação que a Bíblia faz, a apostasia dos últimos tempos, e essa apostasia dos últimos tempos vai acontecer porque a igreja muitas vezes estará sendo influenciada por doutrinas de demônios, ensinos de demônios e espíritos enganadores. Não é incrível, irmãos? Não é impressionante esse alerta que o Espírito Santo de Deus faz aqui? É curioso que nesse verso 1, nós temos o verso 1 fala do Espírito Santo e fala de espíritos enganadores, no mesmo versículo. E os dois procurando influenciar a igreja, o Espírito Santo alertando a igreja e os espíritos malignos fazendo o quê? Tentando enganar a igreja. E eles vão tentar enganar com o quê? Com doutrinas de demônios, falsas doutrinas, falsos ensinos bíblicos, teológicos, deturpados, corrompidos, que eles vão tentar introduzir dentro da igreja. Então, veja a importância de nós conversarmos sobre essa questão da batalha espiritual. Esse alerta do Espírito Santo aqui, ele tem pelo menos 2 pontos, irmãos, para a gente, a título assim de introdução, 2 pontos desse alerta. Primeiro, que a apostasia que o Espírito Santo fala que vai acontecer é uma apostasia da fé. O Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. O que é essa fé nas cartas pastorais? Essa fé é a doutrina dos apóstolos. É aquilo também que nas cartas pastorais são chamadas de sã doutrina. A fé tem 2 aspectos, que é a minha decisão de confiar em Deus, de me entregar a Deus. Isso é o primeiro aspecto da fé, mas a fé também tem um segundo aspecto, que é esse aspecto de conjunto de verdades, sã doutrina, conjunto de verdades que uma vez por todas foram entregues aos santos, como diz Judas na sua carta. Então, o que vai acontecer aqui? Essa apostasia que o Espírito Santo fala é a apostasia dessa fé como esse conjunto de verdades. No verso 6 que nós lemos, Paulo fala que o Timóteo, ele tem seguido a boa doutrina, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina, diz o verso 6, que você tem seguido. Então esta fé é esta boa doutrina, a apostasia é a apostasia dessa fé. Por que é importante destacar isso? Porque a apostasia, literalmente a palavra significa abandono da fé. Mas é importante, irmãos, a gente entender que não é necessariamente abandono da igreja.
essa distinção a gente precisa discernir. O Espírito fala que vai abandonar a fé. O Espírito não está dizendo que a apostasia é abandono da igreja. É abandono do quê? A pergunta principal, essencial que a gente precisa fazer é: pastor, é possível a gente abandonar a fé dentro da igreja? É importante a gente entender que essa apostasia dos últimos tempos, ela não vai ser caracterizada por igrejas vazias, porque na mente dos crentes, o crente sempre acha, quando a gente pensa, e eu cresci assim, a gente pensa na apostasia dos últimos tempos, a gente imagina assim, igrejas vazias, não é assim que a gente imagina? A apostasia, os tempos da apostasia, os crentes não vão mais querer ir para a igreja. Nos tempos da apostasia, a gente imagina a figura, a fotografia assim, é de igrejas vazias. Mas não é isso que o Novo Testamento ensina. O Novo Testamento fala que nos tempos da apostasia, as igrejas vão estar cheias de gente e vazias do evangelho. Porque a apostasia é a igreja cheia seguindo outro evangelho. É a igreja cheia seguindo um outro Jesus. Não é a igreja vazia. A apostasia é a igreja cheia. Só que a igreja cheia abandonando a fé. A igreja cheia abandonando a sã doutrina e abraçando e seguindo doutrinas enganosas, doutrinas que são mentirosas, falsos cristos, falsos evangelhos, mas a igreja cheia. Então a gente precisa entender, e aí quando eu olho para a igreja contemporânea, eu falo assim, eu acho que o fim dos tempos chegou, não é possível. Porque o que a gente vê hoje, muitos são igrejas lotadas de gente, mas ao mesmo tempo vazias de sã doutrina. E seguindo a cabeça de líderes, que o apóstolo Paulo vai continuar falando aqui, que gostam de fábulas. Vão estar seguindo, ao invés de estar seguindo a sã doutrina, vão estar seguindo as fábulas de velhas caducas, Paulo fala, ele usa essa expressão, né? Coisas fabulosas, menos a palavra. Igrejas cheias. Então, a gente precisa entender, essa apostasia é caracterizada. Então, esse é o primeiro ponto, essa apostasia, a apostasia da fé, não é necessariamente abandono da igreja. Eu creio que no final dos tempos as igrejas estarão lotadas de gente que seguem um outro Jesus. Isso já acontecia na época de Paulo. Por exemplo, o apóstolo Paulo fala para a igreja de Corinto um medo que ele tem, um temor em relação à igreja de Corinto. Ele diz assim: eu temo que assim como a serpente, vou pedir para abrir ali, dá para abrir ali, Sofia, 2 Coríntios, capítulo 11, verso 3 e 4, olha só, 2 Coríntios 11, 3 e 4, eu temo, Paulo está falando agora de um medo, de uma preocupação que ele tem com os cristãos, eu temo que assim como a serpente, com a sua astúcia, enganou Eva, assim também a mente de vocês seja corrompida, igreja, e se afaste da simplicidade e pureza devidas a Cristo, corrompida e se afaste desse evangelho simples de Jesus, porque vocês estão sendo corrompidos na mente pela serpente, a mesma serpente que enganou Eva. E aí ele diz no verso 4, pois, se vem alguém que prega outro Jesus, diferente daquele que está aqui
na palavra daquele que nós pregamos, ou se vocês aceitam um espírito diferente, e aqui agora é espírito com E minúsculo, é um outro espírito, um espírito diferente daquele que já receberam, que é o Espírito Santo, ou um evangelho diferente do que já aceitaram, vocês toleram isso muito bem. E ele está falando aqui, e nos versos seguintes ele vai falar assim, são esses superapóstolos. Olha como esse negócio é atual, irmãos. São os superapóstolos que pregam um outro Jesus, um outro evangelho, e vocês toleram. E eu tenho medo, diz Paulo, que assim como a serpente enganou Eva, ela engane vocês e corrompa a mente de vocês e tire vocês dessa simplicidade do evangelho de Jesus Cristo. Esse evangelho que nós anunciamos, os apóstolos, a doutrina dos apóstolos, e vocês se desviem, e vocês passem a seguir um outro Jesus e um outro evangelho. Portanto, para ficar bem claro, esse alerta do Espírito Santo sobre essa apostasia que vai acontecer no fim dos tempos, a apostasia da igreja, que é abandono da fé, influenciado por doutrinas de demônios e espíritos malignos, enganadores, não vai esvaziar a igreja de gente. As igrejas estarão cheias de gente. A apostasia significa que igrejas cheias de gente, só que elas seguindo um outro Jesus, cheias de gente seguindo um outro evangelho. É sério ou não? É sério. E essa é o primeiro ponto. O segundo ponto aqui, sobre esse alerta do Espírito Santo, então aqui nos revela então qual é o principal objetivo do diabo nessa batalha espiritual dele contra a igreja. A batalha espiritual é uma luta do diabo contra a igreja. E qual é o principal objetivo do diabo na sua luta contra a igreja? É desviar a igreja da fé. O principal objetivo do diabo, na sua luta, na sua oposição, nos seus ataques contra a igreja de Jesus, é desviar essa igreja da fé no Jesus verdadeiro, desviar a igreja dessa fé e seduzir a igreja para a igreja continuar seguindo Jesus, só que um Jesus fake. A igreja é para continuar seguindo Jesus, só que é um falso Jesus, é um outro Jesus. É para continuar seguindo o evangelho, só que é um outro evangelho, não é o evangelho de Jesus Cristo, o simples e puro evangelho revelado pelos apóstolos de Jesus. Ele quer desviar. É importante a gente lembrar disso. O diabo pode usar duas estratégias contra a igreja para tentar fazer a igreja se desviar. Ele pode perseguir, a primeira é perseguir, a segunda é seduzir. Perseguir, quando o diabo persegue, ele aparece como aquele leão que o apóstolo Pedro fala. Sejam sóbrios e vigilantes, porque o diabo, o vosso adversário, anda ao derredor. Como? Como um leão, rugindo como um leão, buscando a quem possa devorar. É um leão faminto, um leão raivoso, um leãozão, não é um gatinho, é um leãozão. Então, ele pode usar a estratégia de perseguir a igreja, ele pode usar a força, o leão, mas ele também pode usar a estratégia para desviar a igreja, de seduzir a igreja. E aí a imagem que o Novo Testamento usa é a imagem da serpente. Aparece o demônio como leão, quando ele usa força, mas também aparece o demônio como um sedutor, quando se usa a imagem do quê? Da
serpente, que é astuta, que é sutil, a serpente que ela põe o veneno na sua vítima, e um veneno que a vítima não morre na hora, a vítima aquilo começa a circular dentro dela, aquele veneno que foi inoculado, aquela ideia, aquele dardo inflamado do maligno, aquela doutrina falsa, aquele ensino pervertido, aquela coisa que a serpente vai, coloca dentro da sua vítima. Ele aparece como um perseguidor, ele aparece como um sedutor. Irmãos, e como sedutor, que é o caso aqui da apostasia agora da igreja, que o Espírito Santo revela em 1 Timóteo 4, que é a apostasia da igreja, ele aparece aqui como esse sedutor que planta doutrinas, ensinos, meia verdade e meia mentira. Eu pergunto para você, vamos fazer uma pesquisa de mercado aqui. Uma meia verdade é uma mentira ou o que é? E agora? Meia verdade é uma mentira ou meia mentira é uma verdade? Mas ele planta como um sedutor. Irmãos, a intenção do diabo não é necessariamente fechar igrejas. E na apostasia, o diabo ele não vai querer fechar igrejas. O diabo não quer impedir culto. O diabo não quer impedir reunião. O que ele quer? Ele quer desviar a igreja que se reúne. Na apostasia, a intenção do diabo não vai ser fechar igrejas, mas vai ser seduzir a igreja e desviar a igreja para essa igreja pregar, ensinar, cantar, pular para um outro Jesus e para um outro evangelho. Essa é a intenção dele. Mais uma pergunta de mercado aqui. Quem diz que 1 para 0,800, diz que 1, 0,800, diz que 2, passou a resposta aí. O que é mais útil para o diabo? Uma igreja fechada ou uma igreja desviada? O que é mais útil para o diabo? Na sua batalha espiritual contra a igreja, contra a proclamação do evangelho. O que é mais útil para o diabo? É uma igreja fechada? É uma igreja vazia? Ou é uma igreja cheia, mas desviada? Eu acho que as duas coisas estão ali, né? Mas na apostasia, o diabo, sua intenção é fazer com que as igrejas, não é fechar a igreja, não é, mas é fazer com que pessoas vão para a igreja e nessa igreja elas ouçam aquilo que não é evangelho de Jesus Cristo, ouçam outras coisas e assim elas fiquem nas mãos do diabo. Como muitas vezes tem acontecido nos dias que nós estamos vivendo. O principal objetivo dos demônios, meus irmãos, como hoje em dia tem sido divulgado, né, mas não é fazer o crente perder o emprego, que hoje é assim, né? O grande objetivo de Satanás é o crente perder o emprego, é atrapalhar o casamento do crente, é impedir a prosperidade do crente. Você não está prosperando, sabe por quê? Porque é o gafanhoto triturador, ou é o migrador, ou é não sei o quê. É por isso que você não está prosperando. Irmãos, o principal objetivo do diabo não é impedir prosperidade, não é ficar atrapalhando o teu casamento. Qual é o principal objetivo do diabo? É desviar você do evangelho. É desviar a igreja
do Jesus único e verdadeiro, para para começar a adorar, a proclamar, a cantar, é para um outro Jesus que não é Jesus, é Jesus com J minúsculo, é o Jesus do diabo, que não é o Jesus das Escrituras, porque o livro do Apocalipse, que nós estamos estudando na EBD, né? O livro do Apocalipse fala que o diabo, ele imita o Cordeiro, ele imita Jesus. O anticristo, ele tem características, você olha assim e fala assim, nossa, será que é Jesus? Ele se disfarça, ele parece, mas não é. Ele é anticristo. E aí, o Espírito Santo está trazendo essa revelação para a igreja, esse alerta para a igreja, dizendo: igreja, seja sóbria, igreja, seja vigilante, igreja, esteja segura no Evangelho, ao mesmo tempo, igreja, ande com atenção, não sejam ingênuos, não sejam bobinhos, porque um monte de líderes, pastores, superapóstolos vão aparecer com os seus enganos influenciados por demônios. Dentro da igreja, nos últimos tempos, para fazer com que a igreja não deixe de vir à igreja, mas para fazer com que a igreja se afaste da sã doutrina, da doutrina dos apóstolos, do verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, e siga um outro Jesus. Jesus que ele é a nossa imagem e semelhança, é um Jesus que é um Jesus construído por ideias, é um ídolo que vai estar dentro da igreja, e as pessoas vão estar ali enganadas, porque essa doutrina de demônios, ela vem de espíritos enganadores. As pessoas sendo enganadas, e a igreja não vai nem perceber. Sabe por que ela não vai perceber? Porque os seus auditórios estarão lotados. A apostasia não é abandono da igreja, a apostasia é a igreja cheia abandonando o evangelho verdadeiro por outros evangelhos. E o Espírito Santo faz esse alerta. E por isso, igreja, nós temos que ser sóbrios e vigilantes. Nós temos que estar atentos, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas a nossa luta é contra esses seres espirituais. E esses seres espirituais querem nos seduzir e nos desviar dessa fé por coisas que não são o evangelho, colocando no nosso meio coisas que não são evangelho. É um fermento que vai crescendo, vai tomando conta, e quando vê, a gente tem uma multidão desviada do evangelho. E aí ele fala para Timóteo, Espírito Santo aqui, através do apóstolo Paulo, exponha essas coisas para os irmãos. Você será um bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que você tem seguido. Temos que perseverar, irmãos. Não ir para o evangelho das fábulas. O que enche igreja é fábula, não é verdade? Coisas fabulosas. Mas a gente persevera na sã doutrina, entendendo que esse é o alerta que o Espírito Santo faz. Amém? Se Deus permitir, nós vamos continuar conversando sobre isso hoje à noite. Então, se Deus permitir...